Olá, querido aluno, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o paradigma da dominação e o paradigma da parceria dentro do contexto da comunicação não violenta. Vimos na aula passada que a comunicação não violenta é uma forma de se comunicar também chamada de compassiva, em que nós, por meio do sentimento, da comunicação não julgadora, vamos nos conectar como seres humanos de uma forma diferente de se comunicar. Vimos também que a comunicação não violenta já existia há muito tempo e que várias pessoas se comunicavam por meio da comunicação não violenta, como Marshall Rosenberg e Mahatma Gandhi e Martin Luther King, mas que ela foi cunhada, organizada em um livro chamado Comunicação Não Violenta, por Marshall Rosenberg em meados dos anos 70. Hoje nós vamos relembrar os princípios da CNV, que são a autorresponsabilidade, a empatia e o não julgamento. Para a gente falar em comunicação não violenta, a gente precisa ter como base do nosso pensamento esses três princípios. Ou seja, temos que ter responsabilidade na nossa percepção, autorresponsabilidade e também responsabilidade em relação às nossas escolhas, aquilo que escolhemos no passado e aquilo que podemos escolher no futuro. Tirando desse contexto aquele entendimento de culpa. A culpa, ela é pesada, ela é julgadora, não é interessante para a comunicação não violenta. Também temos que ter empatia, ou seja, a habilidade de se colocar no lugar do outro. E também temos que ter não julgamento na nossa fala. Tirar aqueles advérbios como certo e errado, enfim, aquelas palavras que trazem sentimentos que são negativos e que colocam os seres humanos em caixinhas que a gente não quer. A gente quer se comunicar pela observação. E aí a gente vai entender na próxima aula como é que a gente faz isso na prática, tá certo? Agora, nós vamos entender como é que a comunicação não violenta se opõe à comunicação violenta. Na aula passada, eu falei para vocês que a comunicação violenta, ela não necessariamente pressupõe a violência em si, mas sim aquela fala julgadora, aquela fala negativa, aquela fala que faz nos distanciar dos seres humanos. Se eu falo para uma pessoa, por exemplo, que ela está atrasada, que ela é atrasada, essa é uma fala que é julgadora, é uma fala que nos distancia daquela pessoa. Ao invés de nos colocarmos à disposição para entender o porquê que ela se atrasou e como nós podemos auxiliá-la ou como ela pode reparar aquela situação que ela nos colocou. Então, quando a gente utiliza palavras pejorativas, palavras negativas, a gente fala de uma comunicação violenta. E a comunicação violenta, ela usa como paradigma um lobo. Ela torna mais lúdica a comunicação não violenta porque ela fala que essa comunicação ela é como um lobo. Vejam aqui a feição do lobo, né? Ele é mais carrancudo, né? Ele mostra os dentes. Essa é a comunicação violenta. E ela nos traz esse sentimento de repulsa, de não querer, você não quer se aproximar de um animal com essa cara, né? Ou seja, ela é reativa, ela faz exigências, né? Ela culpabiliza o outro ser humano. Então, se você é certo ou se você é errado, se você precisa reparar de alguma forma, ela faz exigências, ela culpabiliza, ela não tem empatia, ou seja, ela não se coloca no lugar do outro, ela é autoritária e julgadora. Você se coloca como o centro daquela situação e, mais ainda, transfere toda a responsabilidade, toda a culpa, né, que aqui a gente fala em culpa, toda a culpa daquela situação para outra pessoa. Essa forma de se comunicar é uma forma alienante da vida, como fala a doutrina, como fala o livro CNV, Comunicação Não Violenta, que eu apresentei para vocês na aula passada. Em que, inclusive, eu digo para vocês lerem que vale muito a pena o aprendizado, a leitura do livro. Certo? Então, lá no livro, ele fala que essa comunicação é uma comunicação que distancia o ser humano, porque ela está longe da compaixão. E que nos conecta é justamente o sentimento de compaixão que nos conecta como seres humanos, certo? Já a comunicação compassiva, que também é chamada de comunicação não violenta, ela utiliza como paradigma, né, para tornar tudo isso mais lúdico, a girafa. Vejam que a girafa, ela é leve, ela é tranquila, né? Ela tem um pescoço comprido, por quê? Para ouvir mais, para acessar certos lugares que a gente não consegue. Então, ela é sábia. Essa é a figura da girafa. Por isso que a comunicação não violenta utiliza a girafa como um exemplo, né? Como um paralelo lúdico dessa situação. A girafa, pessoal, ela é empática.
ela ouve a outra pessoa, né? A empatia, ela nos faz fazer perguntas abertas como você está se sentindo hoje? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, você vai usar a empatia no seu dia a dia. Ela é conciliadora, ela tenta encontrar o caminho do meio, ela tenta mostrar que existem situações, lembram daquela história da fatia do bolo que eu já falei para vocês? Ela tenta mostrar que existe uma possibilidade de conciliar ali. Ela é não julgadora, ela evita colocar as pessoas em situações que não necessariamente é aquela em que a pessoa está inserida. Ela é atenta, né, como a própria girafa, e ela é autorresponsável, ou seja, ela busca entender qual a responsabilidade dela e da outra pessoa dentro daquele contexto. Lembrem-se que quando a gente faz um exercício de autorresponsabilidade, como eu já falei para vocês antes, quando a gente faz esse exercício de autorresponsabilidade, a gente também faz esse exercício para com a outra pessoa. Mas a gente precisa entender partindo da nossa figura. Então, pessoal, nós vimos aqui o paradigma da dominação e o paradigma da parceria. Na próxima aula, nós vamos entender quais são os pilares da comunicação não violenta e como, a partir de agora, você vai elaborar uma frase de acordo com a comunicação não violenta. Até a próxima aula!